Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês um livro, né? Depois de vários vídeos sobre o que pretendo ler, o que li, o que eu gostei de ter lido, enfim, eu venho falar de Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Na verdade, assim, vai ser um vídeo um pouquinho diferente, ou não, dos outros que eu costumo fazer sobre alguma obra. Eu não ia fazer um vídeo sobre este livro porque é um livro de contos. Eu sempre acho bem complicado fazer resenha de um livro de contos porque são várias histórias, né? Mas quando eu terminei de ler esse livro, eu senti a vontade assim de falar do livro dele, do Caio Fernando Abreu. Então assim, vai ser uma espécie de minhas impressões, as primeiras impressões sobre o Caio Fernando Abreu. Não tem aquelas blogueiras de beleza que fazem as primeiras impressões sobre um produto? Então, eu vou fazer as minhas primeiras impressões sobre o Caio Fernando Abreu, que é um autor que já havia tempos eu estava a fim de conhecer e agora conheci. Comecei em 2017. Bem, então vamos lá. É um livro de contos, então não vou entrar nas histórias assim, mais especificamente não vou fazer um resumo. Eu vou fazer um apanhado geral porque eu percebi, não um fio condutor, mas características comuns em várias histórias, que são características da maneira de viver do Caio e da escrita dele, e a escrita dele também é resultado da maneira como ele vive. Enfim, não dá para separar essas coisas. Aqui há alguns contos, né, que abordam a homossexualidade. E eu gostei bastante disso. Tem os 3, assim, que são os meus preferidos, que abordam esse tema. Por que eu gostei bastante desse? Porque eu já disse em alguns vídeos que eu gosto muito de tudo que me é diferente, né? Coisas que são parecidas comigo, realidades que eu conheço bem, não acho tão interessante assim, né? Seria até um exercício narcisista, diria. Só que eu não sou vaidosa, então assim, ou pelo menos controlo bem minha vaidade. Então assim, eu gosto do que me é estranho, eu gosto de outros mundos, outras culturas, outras pessoas, outras realidades. E aí ele escreve sobre homossexualidade, aí eu gostei, para eu conhecer melhor. Para eu conhecer melhor a abordagem literária dessas experiências, né? E todos esses contos aqui, embora nem todos sejam sobre homossexualidade, a gente percebe que é um fragmento, um fotograma, fotografia de um momento emocional, muitas vezes, ou então um recorte sobre a história de uma vida ou de um determinado trecho, enfim. Não é uma narrativa convencional, toda linear, que você conhece bem o personagem e tal. Não, muitas vezes você não sabe nem de quem ele está falando. Você não sabe quem fala, mas você sabe o que sente quem fala. E isso é legal, porque você entra em contato direto primeiro com as emoções, como se isso importasse mais do que qualquer outra coisa, como se a subjetividade tivesse mais peso do que uma identidade sócio-histórica. Ou seja, é como se a nossa condição natural no sentido próprio, exato do termo, natural de natureza, de condição biológica, condição de estar nesse mundo, tivesse mais peso. Então, muitas vezes a gente tem um recorte de um momento emocional, de um estado de loucura, de viagem, de medo, de aflição, de devaneios, de reflexões, de insegurança. E a gente não sabe quem é o personagem, mas não importa. E a maior parte desses diálogos são um monólogo interior. O que torna mais legal ainda, porque a gente já entra diretamente em contato com as emoções e com os conflitos internos. Mas outras vezes a gente tem um narrador em terceira pessoa, sim. E essas narrações em terceira pessoa, elas costumam ser um pouco mais poéticas. É uma abordagem distanciada, é um narrador onisciente que trata a questão com um distanciamento, porque sabe que ele não precisa aparecer, não é como aqueles narradores do século XIX que estabelecem um diálogo direto com a gente e o próprio narrador parece ser um personagem do texto. Não, é um narrador que apenas sabe tudo, mas não se faz presente na história.
Ele narra com distanciamento porque a história em si se basta. Eu estou falando mais especificamente de Aqueles Dois, por exemplo, que é um dos contos que eu mais gostei. E é muito bonito. O que mais há de comum nesses textos que me fizeram ter vontade de falar sobre eles? Talvez pelo método de escrita, desses recortes, dessa composição caleidoscópica de histórias emocionais ou sociais. Todas as histórias aqui, elas me parecem tratar da solidão. É claro que a forma de narrar ajuda, porque quando é monólogo interior, o narrador está com seus próprios pensamentos, e então a gente já percebe, não há uma interlocução, mas não é só isso. Os conflitos em si, abordados, já denotam uma falta de interlocução no mundo, ou não falta de interlocução, mas uma remada contra a maré, ou então de alguém que está seguindo num caminho que não é o caminho da maioria, como se fosse uma contracorrente, talvez a contracultura, não sei. E isso diz muito, acho que, do próprio Caio Fernando Abreu, porque em muitos momentos aqui, embora eu conheça pouco a vida dele, me pareceu que tinha uma pegada autobiográfica em vários momentos, e talvez tenha, né? Ele é todo daquele movimento contra a cultura. E aqui eu já começo a falar do Caio, por quê? Eu acho difícil separar autor da obra nesse caso aqui. Ele, assumidamente homossexual no período da ditadura. E quando eu soube disso, eu já achei ele o máximo. Porque quem viu meu vídeo sobre a recusa na literatura, vou deixar aqui os cards, é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Quem viu esse vídeo sabe que eu gosto muito das pessoas que recusam, ou que resistem, porque a resistência é uma forma de recusar. Recusam o quê? Recusam seguir o que a maioria segue. Não por um ato revolucionário, não é uma rebeldia sem causa, apenas porque não faz sentido para si. Eu admiro muito as pessoas que se conhecem bem a este ponto e têm coragem de viver a vida que faz sentido para si. E aí ela não se torna rinoceronte, como na história do Ionesco. Não faz porque todo mundo está fazendo. E muitas vezes a gente age de maneira irrefletida. Faz porque está todo mundo fazendo. Só por isso, né? E às vezes não faz sentido nenhum pra gente. E é aquilo que eu já disse, hein? Quando há muita gente fazendo a mesma coisa, indo para a mesma direção, eu desconfio. Desconfio por quê? Porque eu sou do contra? Não. Porque eu acho que as pessoas são muito diferentes umas das outras para ter esse comportamento tão pasteurizado. Então, quando tá todo mundo usando as mesmas coisas, todo mundo querendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, há alguém manipulando esse comportamento, essa querência, porque alguém lucra com isso. Seja pela moda, seja pelo comportamento, enfim, seja por razões políticas, há sempre alguém que lucra. Então eu sempre me pergunto, a quem interessa que as coisas sejam assim? A quem interessa que isso aconteça dessa maneira, todo mundo agindo de maneira pasteurizada? Então quando você pega um cara que em plena ditadura se assume homossexual, e pensem que não só pelo regime de ditadura, que já tornava as coisas bem mais difíceis, a gente está falando lá, década de 60, final da década de 60 e década de 70. Ora, a aceitação, se é que a gente pode usar esse termo aceitação, eu sempre acho que não, que a questão não é de aceitar e sim de respeitar, mas enfim, que seja aceitação, respeito. O impacto que isso tinha na sociedade, na família, enfim, com todos, era outro. Hoje o impacto é bem menor, talvez a gente tenha evoluído de alguma forma, mas na época não era como hoje, né? Todo mundo sabe disso, e ele se assumiu, né? E a gente percebe isso na escrita dele, porque quando ele descreve atos carnais, seja de sexo, não sei o que, ele escreve isso com a objetividade, com a precisão de dar o nome às coisas, é o que é e pronto, sem tentar enfeitar para ser aceito, sem tentar fazer um texto bonitinho para ser aceito, dar um nome adequado às coisas, mas sem também partir para baixaria, sem escrachar de maneira que desqualifique
como se fosse um ato de rebeldia, de revolta, tá nem aí, fala, faz o que... Não, a gente não percebe isso. Eu percebi uma objetividade na descrição dessas passagens, mesmo em personagens assim, em conflito, em desespero. A gente percebe aqui uso de drogas, sexo homossexual, e ele trata isso de uma maneira objetiva. É o que é e pronto. E há outras passagens também bem poéticas que eu gostei bastante, umas sacadas boas do ponto de vista narrativo, um texto fluido, bem escrito. Ele dominava bem a escrita. Ele começou a fazer letras, artes cênicas também, acho que parou as duas e foi ser jornalista. Mas a gente percebe bem que ele domina a escrita mesmo porque ele subverte a gramática em vários momentos para causar o efeito discursivo que quer. Acredito que só pode mexer nas coisas já estabelecidas quem entende bem delas, que é para fazer bem feito, senão faz bobagem. E dá para perceber que ele faz bem feito. Então ele subverte algumas normas gramaticais para causar o efeito de sentido, o efeito discursivo que ele quer. Para quem gosta do mundo das palavras como eu, isso é bem interessante, né? Você usar a língua a seu favor, a seu serviço. Não são as normas gramaticais que vão determinar como você vai falar ou como você vai escrever. As normas você domina, mas você as subverte porque as normas, do jeito que são, não são suficientes para expressar, para dar o efeito de sentido que se quer dar às vezes. E ele subverte isso principalmente em monólogo interior, que causa o efeito de um cérebro, de uma aflição, de estados emocionais assim. Eu comecei a ler esse livro e a esses contos com monólogos interior tal, me lembrei de A Paixão Segundo o GH da Clarice Lispector. Eu fiz um vídeo sobre ele, se você não viu, veja. É um dos vídeos que eu gostei de fazer também. Às vezes eu gosto de fazer alguns vídeos. Tô brincando, normalmente eu gosto. E eu percebi alguma coisa ali parecida e a princípio eu pensei que fosse pelo modo de narrar, né? Monólogo interior. Mas aí quando eu comecei a ler aqueles dois, que é um dos últimos contos, já me veio assim um conto da Clarice também, que se chama Amizade Sincera. Se eu não me engano, esse conto está no livro Felicidade Clandestina. De todo modo, vocês acham facilmente na internet. É um conto sobre a amizade de dois homens, no caso aqui do Caio Fernando Abreu, e garotos, no caso da Clarice, adolescentes eu acho. E é uma amizade que não parece só amizade. Na verdade, ele mais explicitamente do que ela, mas de uma maneira super poética e delicada, eles descrevem um processo de apaixonamento, que eu acho lindo, né? E trata tudo de maneira bem legal. Eu achei muito parecido. Pra mim é impossível pensar num conto sem pensar no outro. E qual foi minha surpresa ao ler a carta que há no final dessa edição? Há uma carta do Caio Fernando Abreu para um amigo. Ele fala da Clarice, da amizade com ela. Eu descobri que ela o influenciou bastante porque ele gostava muito dela. Ela e o Dalto Trevisan. Só que do Dalto Trevisan eu li apenas O Vampiro de Curitiba e eu não consegui estabelecer nenhuma analogia. Mas com a Clarice para mim ficou claro, né? E o fato de ter lido essa carta também foi muito legal. Talvez por conta da carta que eu tenha decidido fazer esse vídeo. Nessa carta para um amigo, ele fala do seu processo de escrita, o que eu achei fascinante. E aí eu percebi algo em comum entre eu e ele. Ele tinha necessidade de escrever. Ele achava que era melhor escrevendo do que falando. Eu também acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. E que escrever para mim é uma necessidade. Claro que eu não estou querendo me comparar de jeito nenhum, né? Eu nem faço literatura, mas às vezes se eu não escrever eu não consigo dormir, por exemplo. E é por isso que eu fiz o blog, criei o blog, na verdade eu não consigo dormir, então as coisas ficam pululando, sim, e é um estado assim às vezes desesperador de você ter que cristalizar na escrita essa angústia que é para você ter paz. Parece que o corpo já, né, parece que é um alien que está ali te possuindo, você tem que fazer, você não obedece às suas vontades racionais. Você tem que fazer para você ficar em paz. Antes eu entrava em conflito com essa necessidade de escrever, eu achava que não, vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas aí depois eu percebi que eu não ia nunca conseguir fazer o que eu queria fazer
nesses momentos, né, em que eu sinto que eu tenho que escrever, vem essa necessidade de escrever, e aí eu paro e escrevo, e sai um texto. E ele fala mais ou menos isso, né? Ele fala da necessidade de escrever. E é como se seu corpo fosse possuído mesmo. Você é maior que você não domina a sua vontade. Você tem que fazer e pronto, que é pra você ter paz. Senão você não tem paz. Eu não consigo dormir, por exemplo, ou não consigo fazer outras coisas se me vem essa necessidade de escrever. Meu orientador ficava louco comigo, mas eu falava para ele, eu preciso escrever para pensar. Eu não penso para escrever, eu preciso escrever para pensar. Senão, é uma loucura. E ele fala também que a Clarice era assim. É uma necessidade de escrever para não enlouquecer. E ao ler isso, eu fui remetida a um outro texto, né? Estou fazendo várias referências aqui nesse vídeo, mas eu lembrei de Rilke, Carta a um Jovem Poeta. Neste livro, o Rilke está respondendo uma carta que um jovem poeta escreveu a ele, perguntando se ele realmente deveria investir na carreira de poeta, né? Já que o Rilke era poeta, ele estava se aconselhando. Como ele poderia saber se ele nasceu para ser poeta, se ele deveria seguir isso? E o que o Rilke diz a ele? Escreva se você sentir que não conseguiria viver se não escrevesse. É claro que ele não usou exatamente essas palavras, mas é isso que ele quis dizer. É como se fosse algo maior, né? Como se fosse uma pulsão de vida, você não conseguiria existir fazendo outra coisa. E já que este é um vídeo de referências, vou me referir a um outro artista que vocês conhecem muito bem. Eu vou me referir a Michelangelo. Quem teve a oportunidade de entrar em contato com a obra de Michelangelo sente a visceralidade da obra. E alguns textos do Caio Fernando Abreu, a gente percebe também um processo visceral, algo muito visceral ali, hein? Na obra de Michelangelo, a gente sabe, né? O Michelangelo fazia muitos torsos, músculos retraídos, contraídos, enfim. O que ele dizia? Que ele apenas limpava a pedra, a forma já estava lá, ele era um mero assim, operário a serviço de algo que já tinha vida. Ele só libertava a forma da pedra, como se essa forma já existisse lá dentro com a pulsão necessária e o corpo dele, Michelangelo, fosse usado para fazer esse trabalho. Vocês percebem aí que é sempre todos esses artistas tal, eles tratam de uma necessidade maior que eles, que se tentar entrar em conflito com elas, eles não vão conseguir viver em paz. Já que é um vídeo para fazer links com outras pessoas famosas, com outros textos, outras obras, vou fazer mais uma. É o que Aristóteles chama de saber o seu lugar no mundo, né? A gente está sendo transportado agora para o universo grego da harmonia cósmica, em que a pessoa tem que saber para que ela nasceu para conseguir exercer isso com excelência. E é engraçado porque dá a impressão que já é uma predestinação e você não pode fugir do seu destino, porque se você tentar fugir do seu destino, você não vai conseguir ser feliz ou pelo menos ser saudável, porque é um processo que pode levar à loucura, à resistência a isso. O Caio Fernando Abreu falou aqui que a Clarice escrevia para não enlouquecer. Um alien que te domina e que não te deixa em paz, né? Que pode deixar sua carcaça lá e ganhar a vida própria. Como naquele poema do Drummond, Poderes Infernais, que o amor se torna algo assim vivo, que sai dele com vida e deixa o corpo de secar. É mais ou menos isso. E eu só queria falar um pouquinho do Caio Fernando Abreu. Eu gostei muito de ler essa carta que ele fala desse processo, porque a gente percebe o que ele fala aqui. A gente percebe um texto visceral aqui. E só pode vir de uma necessidade bem interior mesmo, né? Bom, é isso, vou parar porque esse vídeo já tá longuíssimo. Eu pensei que faria um vídeo de 5 minutos apenas, mas enfim. Gostaria que vocês me dissessem o que vocês conhecem, ou se vocês conhecem do Caio Fernando Abreu, o que vocês acham, gostam ou não gostam, o que vocês me sugerem ler dele. Eu tenho, acho que ainda Ovelhas Negras, mas eu acho que não posso ler agora porque eu tô comprometida com outras leituras. Mas eu gostaria da opinião e da sugestão de vocês, tá bom? Eu paro por aqui.
E peço que vocês me sigam nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.